Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos ver a aula sobre o sistema digestório. Sistema digestório é o sistema que nós temos no nosso organismo, tá? Onde nós temos vários órgãos que compõem esse sistema, que tem a função de fazer a degradação dos nossos alimentos, da água, realizando a absorção pelo nosso organismo e também a secreção dos resíduos, tá? O sistema digestório humano, ele é responsável pela digestão dos alimentos, a absorção de nutrientes e a secreção de substâncias. Ou seja, como eu já tinha dito, ele tem a função de realizar a digestão, a degradação desses alimentos, a absorção dos nutrientes que são provenientes desses alimentos e a secreção de substâncias que o nosso organismo não vai utilizar, tá? Além disso, para nós entendermos sobre o sistema digestório, a gente tem que entender inicialmente que existem dois tipos de digestão. Nós temos a digestão física e a digestão química. A digestão física faz parte dela a nossa mastigação, tá? Nós realizamos na boca, a deglutição, onde nós enviamos o alimento mais interno no nosso organismo para outros órgãos, e o peristaltismo também. O peristaltismo é um movimento que, a partir do esôfago, os órgãos do sistema digestório eles realizam para transportar esse alimento na nossa via do sistema digestório. E, além disso, da digestão física, nós temos a digestão química. A digestão química, ela corresponde à hidrólise enzimática, ou seja, a ação de várias enzimas, tá, no decorrer do nosso sistema digestório, auxiliando na nossa digestão e absorção desses alimentos. As regiões, as estruturas que compõem o sistema digestório são elas, primeiro, inicialmente, na boca, depois, na faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, onde nós vamos ter a eliminação dessas substâncias que o nosso organismo não vai utilizar. Então, inicialmente na boca, depois faringe, esôfago, estômago, nós temos aí a parte do intestino delgado e a parte do intestino grosso, tá? E o ânus, onde nós temos a eliminação dessas substâncias que nós não utilizamos através das fezes. A boca, então, é a região de entrada desse alimento, onde inicia o nosso sistema digestivo, tá? E a boca, ela possui os dentes, que são estruturas duras, calcificadas, presas ao maxilar superior e à mandíbula, e cuja atividade dela principal é o que? É a mastigação. Por isso nós temos formas de dentes diferentes, tá? E todas vão ter a sua função nas primeiras quebras desses alimentos, tá? Transformando esses alimentos em partículas menores, né? Para ser enviado para o restante do nosso sistema digestório e ser mais fácil a sua absorção, no seu processo de digestão. Então, aqui nós temos essa primeira imagem, a boca e as estruturas que compõem a boca, Nós temos a ação dos dentes, a presença da língua e até outras estruturas que a gente viu no sistema respiratório, tá? Mais embaixo nós temos algumas glândulas, que são, o nome delas, glândula parótida, glândula submandibular e a glândula sublingual. Essas glândulas são super importantes que elas produzem a nossa saliva. E juntamente com essa saliva, a gente vai ter a ação de uma enzima bastante importante na boca, que se chama pitialina. Vou escrever para vocês. Pitialina é uma glândula, aliás, é uma enzima produzida por essas glândulas, tá? Glândulas salivares, e liberadas na boca, onde vão começar a ter ação de degradação desses alimentos, com foco nos alimentos que são ricos em amidos, tá? Após isso, só apagar aqui para vocês.
Depois da boca, a gente vai ter a nossa região da faringe e o esôfago, tá? É bastante importante aqui para vocês que essa estrutura que eu tinha falado anteriormente para vocês na aula de sistema respiratório, deixa eu só circular aqui, é a nossa epiglote. A epiglote é aquela estrutura que fica ali ao fim da nossa faringe, tá? Início ali da nossa laringe. E é uma estrutura que ela está ligada à nossa língua e quando nós realizamos a deglutição, essa estrutura ela se movimenta, fechando o canal do sistema respiratório, ali na nossa traqueia. Então, a epiglote ela acaba fechando esse canal, né, da traqueia, fazendo com que o alimento, a água que a gente consome, né, ingere, ele vai ser direcionada para o nosso esôfago, ou seja, ele não vai para a via respiratória, vai para o nosso esôfago. Então, quando nós deglutimos, a epiglote ela fecha, direcionando o alimento para o esôfago, tá? Após isso, nós vamos ter agora a ação do estômago. Nós chegamos no estômago. E o estômago ele é dividido em segmento superior e segmento inferior. O superior ele é mais volumoso e ele é chamado de porção vertical por conta do seu posicionamento. E o segmento inferior ele é denominado porção horizontal, como mostra aqui na imagem. Então nós temos segmento superior mais em vertical e mais volumoso e o inferior mais em horizontal, tá? No estômago, nós também vamos ter ação de enzimas, tá? E, mais precisamente aqui nessa região do estômago, nós vamos ter a ação de uma enzima chamada pepsina, que é uma enzima responsável por atuar nos alimentos que estão ricos em proteínas, mais especificamente nas proteínas, tá? Então, eles vão auxiliar no processo de digestão e atuar em cima das proteínas. Depois disso, a gente vai chegar no intestino grosso. O intestino grosso, sua principal função é a absorção de água. Tanto a água, né, ingerida da nossa alimentação, né, que vem do meio externo, quanto de secreções digestivas. Ou seja, no nosso sistema digestivo nós vamos ter um momento que nós temos a liberação de alguns sucos, que eu vou falar posteriormente. Além disso, na região do intestino grosso, existem bactérias que vivem em mutualismo nessa região, no intestino grosso. O mutualismo quer dizer que essas bactérias elas vivem ancoradas no intestino grosso e realizam a sua ação, a sua atividade no intestino grosso também. Então, este é o nosso intestino grosso, tá? Onde a gente encontra também o apêndice, tá? Quando a gente fala de apendicite, né, às vezes precisa operar, é essa região aqui que faz parte do intestino grosso. Além disso, existem a ação de outras glândulas, tá? No nosso sistema digestivo, em que vai produzir agora aqueles sucos que eu comentei e vão ser liberados em determinadas regiões para auxiliar no sistema digestivo, tá? Então, inicialmente, nós temos o pâncreas, que ele vai produzir o suco pancreático, que vai ser produzido no pâncreas e liberado na nossa primeira porção do intestino delgado, no nosso duodeno. Além disso, o fígado, ele também produz um outro suco, chamado de suco biliar ou bile, tá? Ela é armazenada, vai ser armazenada na nossa vesícula biliar e depois vai ser liberada também no nosso intestino delgado, tá? E esses sucos, eles vão auxiliar na degradação do alimento rico em gordura. Nessa imagem nós temos todo o nosso sistema digestivo, tá? Iniciando lá na boca e terminando no ânus. E ao lado nós temos um sanduíche, um hambúrguer, tá? Se a gente observar esse alimento, ele tem a parte, né, do pão, onde nós vamos encontrar muito amido. Vai ter a parte do hambúrguer, onde ele é rico em proteína, né? E a gente ainda tem queijo e às vezes até maionese nesse sanduíche, onde vai ser rico em gorduras, tá? Esse alimento nós vamos começar a sua digestão pela boca, só que em determinadas regiões ele vai ser vai começar a ser digerido
ou vai ser a região onde ele vai ter a maior ação da sua digestão. Então, por exemplo, a gente ingere esse hambúrguer pela boca e já na região da boca, onde a gente tem ação das glândulas salivares que liberam a enzima pitialina, nós vamos ter a ação dessas enzimas em cima do amido, né, em cima do pão, onde então nós temos o início da digestão do amido. Logo em seguida, esse alimento ele vai para o nosso esôfago, onde começa o peristaltismo, né, o movimento que os órgãos fazem para empurrar o alimento, e esse alimento ele chega lá no estômago. No estômago nós vamos ter a ação da enzima pepsina, aonde ela vai agir principalmente ali nas nossas proteínas, tá? Depois, esse alimento do nosso estômago ele vai para o nosso intestino, e é aqui onde nós vamos ter a ação da digestão das nossas gorduras, tá? Da gordura que foi ingerida, através do auxílio do suco pancreático e do suco biliar, né? Ou da bile. Posteriormente, na região do nosso intestino grosso, onde nós vamos ter a absorção da água e a formação do nosso bolo fecal, das nossas fezes. E, consequente, nós temos a eliminação, né, pelo reto e pelo ânus, daquelas substâncias que nós não absorvemos, não utilizamos no sistema digestivo. E assim a gente fecha o nosso sistema digestório.